Então, hoje em dia, as mulheres conseguiram ter seu espaço no sexo, né? Não só no trabalho, mas ter essa opção para escolher o que quer, como quer e se quer, né? Exatamente. Não é ruim fazer forçado ou criar um clima ruim no casamento, né? Terrível. E essa preocupação da mulher, né, com a qualidade do sexo, vocês acham que sempre ocorreu ou foi um tabu que foi quebrado aos poucos? E, assim, esse fato, né, esse tabu que de alguma forma foi quebrado, as mulheres hoje vão ao sex shop muito mais, não tem mais vergonha, não precisa entrar escondido, vão ao mercado, à farmácia, compram preservativo assim, numa boa, não tem mais aquela vergonha. Antigamente até absorvente, era um horror a mulher comprar, ou o marido comprar pra mulher. O que vocês acham disso? Como é que é esse tabu assim no casamento de vocês? Assim, no meu caso, né, eu fui criada assim, fui uma menina de fazenda, criada em fazenda. Então eu já tive uma outra criação como meus pais, né? Por exemplo, assim, eu quando fiquei a minha primeira menstruação assim, meu pai jamais meu pai iria no mercado, numa farmácia comprar um absorvente, né? Uma outra cultura, uma outra criação, não sei. Agora meu filho vai para mim, se eu preciso. Ficou uma coisa assim, mas até a cultura, o repertório, o convívio, o seu habitat, as pessoas que você convive, é outra coisa, né, do que antigamente discutir relação. Não existia isso, discutir relação. Você casava e era até que a morte o separe mesmo. Hoje em dia não, com o desenvolvimento da mulher de ir ao trabalho e estar praticamente ali com o homem, ela pode opinar, né? Antigamente a mulher abaixava a cabeça. O homem falava alguma coisa, a mulher não podia opinar em nada. Ela tinha que ser sim, senhor, para tudo. Hoje em dia não, você começa casa com uma pessoa, de repente o relacionamento não está mais legal, cada um vai para o seu lado, por quê? Porque a mulher ela já trabalha, antigamente não, tem acreditado ruim com ele e pior sem ele. Cria uma dependência, coisa absurda, né? O medo de perder, de ficar sem ele, de ficar sem nada, então se acomoda um pouco, né? Eu acho que antigamente as mulheres, elas até se preocupavam sim com a qualidade do sexo, né? Na cabeça delas existia sim a preocupação. Elas sabiam que não estava bom, né? Muitas delas não gostavam daquilo que estavam fazendo, mas não podiam falar, o que hoje mudou, e ainda bem que mudou. Hoje a gente pode falar, pode se expressar. Eu vim de uma criação assim, muito religiosa, e assim, meu pai, minha mãe sempre me ensinaram muitos valores, exatamente para que o sexo não seja encarado de uma maneira vulgar, né? Promíscua, né? Promíscua, exatamente. E assim, e ainda bem que foi assim, porque hoje a gente vê o sexo aí depravado, as pessoas falam de sexo de qualquer jeito, né? Expõem, né, o sexo de uma maneira que eu, na verdade, não acho mais adequada. E assim, o meu marido é o primeiro homem, né, que eu conheci, e isso pra mim foi maravilhoso. Eu não me sinto menor, eu não me sinto menos que outra mulher. Muitas vezes com algumas amigas a gente acaba conversando e aí elas falam assim, ai, você só conheceu ele, ai, você não sabe o que você tá perdendo. Você não experimentou antes, você jogou no escuro, né? Não. Como é que você casou sem saber como é que era? Vai que você não gosta, né? A gente ouve falar bastante isso. Mas a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Mas o que acontece, a gente vê hoje em dia, assim, dois polos totalmente diferentes. O polo das nossas avós, que tinham aqueles valores, aqueles pudores, e hoje em dia as pessoas de 13 anos, de repente, já até grávidas, né? Então são dois caminhos bem diferentes, né? Dois valores. E eu até, assim, nesses comentários eu falo assim, olha, o sexo, eu imagino que a sensação é uma só, né? Eu falei, se existe sensação melhor do que a que eu tenho, eu falei, eu acho difícil, hein? Acho difícil. Aí você já venceu o peixe também, ele me cuidado, completa. E a opinião dos seus maridos quanto a isso, quanto ao poder da mulher também na decisão do sexo, com essa quebra dos tabus, dos valores? A opinião que a mulher tem, eles concordam, discordam, eles acham assim, vocês são muito saidinhas, estão dando opinião demais, ou tudo bem, lá resolvido? Assim, eu acho assim, nessa questão do homem, eu acho que o homem, no fundo, com raras exceções, é claro que
é muito forte esse enigma, né? Do homem querer a mulher em casa. No fundo, eles gostariam disso mesmo. Ter a mulher dele ali em casa como se fosse posse. Só que agora a mulherada tá diferente. Né? A televisão tá aí, mostrando um monte de coisa, reportagens. Então tá diferente hoje. É claro que ele gostaria. Né? Eu estou dizendo assim num todo. Existem, para toda regra, e sempre existe uma exceção. Mas a maioria dos homens é pela própria cultura mesmo. É meio posse, né? A mulher é propriedade. Ele não quer muito saber da mulher dele, né, se esparramando por aí. Fica assim, no fundinho, aquela coisa... Eu acho que vai demorar muito tempo para que isso, caso venha acontecer, para que fique de igual para igual. Porque, na verdade, a mulher ela é igual sim. Ela pode trabalhar, ela pode gerenciar, ela pode ser presidente, ela pode ser tudo intelectualmente. Mas ela é uma parte fragilizada sim. Então, eu acho que não pode ser uma coisa assim tão estrondosa. A mulher, eu posso. Não, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem sim. Precisa haver um equilíbrio, né? Porque tem mulher que exagera mesmo, né? Tem mulher que acha que é a bambambam e não é assim. Eu acho que um depende do outro, sim. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver um diálogo muito grande entre as duas partes. Eu penso assim. Então, sabe que lá em casa é diferente. O Anderson é uma pessoa, meu esposo, ele é uma pessoa assim, tem uma cabeça muito aberta, ele me apoia em tudo que eu quero fazer. Ele acha que eu tenho mesmo que fazer as coisas que eu tenho vontade. Ele me dá uma força. Puxão de orelha, às vezes, na hora também. certa, né? E isso acontece na nossa relação, né? Então, parte dele, ora parte dele, ora parte de mim. E com relação ao sexo, também. Assim, ele é muito preocupado, né? Se de repente eu não falo, ele quer saber se tá legal, se não tá. Ele não é um cara egoísta, ele nunca foi. Né? Então, assim, ele é muito preocupado em saber se aquilo tá bom pra mim também. Né? Porque muitas vezes a gente fala da mulher, da atitude da mulher. A mulher hoje ela fala, ela expõe aquilo que ela acha. Mas o que é legal na minha relação é que se eu não falo, ele me pergunta, ele me questiona. Né? Isso com relação à vida e também com relação ao sexo. Eu acho que isso é muito importante. Então, assim, da parte dele, sim, ele valoriza esse avanço, né, da mulher na vida. E aí, essa participação, esse fato dele me questionar e de se preocupar é um indício também de que ele se preocupa, né? Se tá bom pra mim. E ele quer mais que eu fale mesmo, ele quer mais que eu opine. E eu acho que tá vendo? É a exceção. Né? Isso a gente acho que se sente mais valorizada quanto mulher e só faz crescer na relação, porque você ter o seu companheiro perguntando, te estimulando, querendo saber o que você gosta, eu acho que, pelo menos assim, até a minha opinião particular é isso, você cresce na relação e cresce junto, né? Porque o sexo, como a gente falou no comecinho, não é fundamental, não é assim, só o sexo, a gente vai viver disso, mas é o sexo com amor, com cuidado, com respeito com o outro, que faz com que o casamento também se mantenha. Porque como a gente fala, os 2 primeiros anos tem aquela paixão, aquele amor, né? Você conhece. Mas depois vai passando, o que sobra é o amor. A paixão fica de lado um pouquinho. Então a gente vai perdendo, eu acho que o fogo, não o tesão, mas assim, diminui um pouco, o homem também, a mulher também. Chegam os filhos, vai equilibrando, né? Vai equilibrando, né? No começo é aquela euforia, pô, ele é minha, né? Casei, né? Depois as coisas vão se ajeitando, começa a ficar normal, entendeu? Eu acho que é assim. É isso aí, então. Agora nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco nós voltamos com mais Secret Love.